A repórter Lígia Caires está nos estúdios e traz mais informações. Lígia, bom dia. Bom dia, Danilo. Estamos agora voltando ao assunto da tragédia em Mariana. Vamos conversar com o André Rucci. Ele é biólogo da Estação Bióloga Marinha Rucci. Ele vai explicar um pouco mais sobre a água e a lama tóxica e sobre os projetos e a vida marinha que está sendo detonada com essa água turva que está chegando ao estado do Espírito Santo. Ok, inclusive a qualidade da água também no momento, né? Exatamente. Vamos lá então. Bom dia, André. Bom dia. André, tudo bom? Tudo bem. Queria perguntar sobre o acidente, o que a gente pode falar da qualidade da água e dessa lama que está chegando no Espírito Santo pelo Rio Doce, se é possível um tratamento e se essa lama é de fato tóxica. Bom, dejeto de extração de minerais, principalmente ferrosos, tem vários tipos de outros minerais em menor quantidade. Por exemplo, cromo, cádmio, arsênio, mercúrio, entre outros. Esses são os principais que apresentam um nível de toxicidade preocupante, porque o efeito deles é cumulativo. Eles não são facilmente degradados, são elementos puros, não são elimináveis pelos organismos vivos, eles acumulam. Então, se na lama pegar 1 quilo e fizer uma análise, vai achar apenas pequenos traços, mas no grande volume de lama vão ter muitos quilos desses elementos que vão incorporados na cadeia alimentar, vão concentrando na cadeia alimentar à medida que vai escalando os níveis da cadeia trófica, né? Até chegar nos peixes maiores e no homem, onde ele pode ser mortal, provocar doenças e levar a óbito, né? Como já existem casos conhecidos no mundo inteiro, né? Aqui em Praia de Camburi, próximo ao Porto Tubarão, da Vale do Rio Doce, que é um proprietário da Samarco e dessas barreiras que romperam, né? A gente está acostumado com esses sedimentos que abundam na Praia de Camburi, 6 metros de sedimentos metálicos, espalhando metais pesados para toda a cadeia alimentar ali da região do Mangue de Vitória. Lá na fábrica da Samarco, em Anchieta, na lagoa de Maimbá, já foi detectado mercúrio nos peixes, né? Então, não há dúvida que existe toxicidade. Além do pH ser muito alcalino, né, 10, ele é incompatível com a vida. Aonde essa lama estiver passando, vai exterminar tudo e, inclusive, espécies endêmicas, exclusivas do Rio Doce, serão extintas, né? Existe uma lista necessária a se fazer das espécies extintas por esse evento aí catastrófico, né? Não é só uma questão de pessoas desaparecidas, nós temos espécies desaparecidas. E isso pode ser mais grave conforme o tipo de ponto de vista da análise, porque essas não continuarão a sua espécie, né? Acabou aí definitivamente a possibilidade de evolução de alguns seres vivos, porque a espécie acabou a partir de hoje, né? E no mar, isso vai ter um efeito a longo prazo, que a cada grande chuva vai ser trazido material para o mar, e aqui no mar, que é uma reserva marinha, né, chamada APA Costa das Algas e Refúgio da Vida Silvestre de Santa Cruz, que é uma corrente marinha giratória.
um roda-moinho de 70 quilômetros de diâmetro, que vai aprisionar todos os sedimentos e poluição nesse roda-moinho, que é o maior criador do Oceano Atlântico, um dos maiores do planeta Terra. Só existe um outro igual, no mesmo nível no mundo, chamado Costa dos Corais, lá na Austrália, né, que é bastante divulgado esse ponto, mas aqui o do Brasil, que é o segundo maior no mundo, né, não é divulgado por desconhecimento da mídia. E mesmo a ciência tem poucas informações sobre tudo isso. Mas é extremamente importante e é exatamente aí que esses sedimentos vão chegar. Para limpar isso, eles teriam que ter feito uma barragem agora na porta do Rio Doce para não deixar esse sedimento chegar no mar. E agora que isso já tem o problema aí, tem que fazer várias barragens emergencialmente para segurar os sedimentos que vão sendo trazidos pelas chuvas e limpar o fundo da barragem. Tem que ser retirado tudo e levado para algum lugar. E isso é um trabalho que tem que ser feito para evitar que o prejuízo seja pior ainda no mar. E no mar o efeito é planetário, porque a região é responsável pela fixação de 15% do gás carbônico da atmosfera do planeta Terra. Essa reserva marinha que eles estão contaminando é a mais importante reserva marinha do país e uma das mais importantes do país, de tudo quanto é reserva que nós temos, né? É um efeito em cascata com consequências imprevisíveis. O rio são 300 anos para recuperar, se for feito os trabalhos, né? E o mar a gente não tem como dizer, porque muitas coisas também podem ser extintas e alterar. Imagina você alterar o ciclo de reprodução de um oceano inteiro, o Oceano Atlântico. É isso que eles estão fazendo. Então, esse é um dos maiores impactos ambientais do mundo que já ocorreram, entende? Isso não é uma coisa qualquer. O governo estadual do Espírito Santo e de Minas Gerais não estão fazendo nem 1% do que eles deviam fazer. Eles já tinham que ter acionado Guarda Nacional. É uma situação emergencial que pode levar, inclusive, à falência da Vale do Rio Doce e a Samarco. Então, é coisas para se fazer imediatamente, não é para amanhã ou daqui a pouco. Era para estar sendo feito agora. O pessoal está dormindo no ponto. E quem é que vai responsabilizá-los por isso? Entende? Entendo, André. Então, sim, essa lama é tóxica e está afetando a vida marinha e das pessoas. Assim que chegar aqui no mar, vai começar a afetar a região marinha. Deve chegar hoje à noite, não sabemos. Professor André, bom... Vai afetar sim, já está afetando. Colatina, como é que vai fazer? Vai ficar com abastecimento de água comprometido e sem previsão de retorno para a população. Então, daqui a um ano, Colatina, uma cidade de 120 mil habitantes, o maior polo peixe do estado do Espírito Santo, vai estar sem água. Professor André, bom dia. Eu sou o Danilo Nonato aqui na Rádio FOP Educativa. Ao meu lado também o jornalista Glaucio Santos. Nós podemos falar então em um desastre ambiental a nível e escala internacional. E como o mundo pode analisar essa situação aqui no Brasil? Professor, bom dia. Olha, isso é uma vergonha.
uma incapacidade de gestão de empresas de grande porte e de infraestrutura de suporte. Primeiro, o executivo do Estado faz o licenciamento de uma maneira incompetente, inconsequente, incompleta. Então, o empreendimento, ele tem risco. O Estado exigiu um plano de contingência. A empresa não apresentou e deixou a empresa funcionar. Não, a empresa tinha que ser fechada no momento que não tinha plano de contingência. Não podia nem começar a funcionar, quanto mais continuar a funcionar. Isso é uma omissão que quem é que paga por isso? Sabe, cadê aquele que assinou a RT, o engenheiro, o dólar, liberando o funcionamento? Esse sujeito tem que ir para a cadeia. O sujeito que assinou o licenciamento tem que ir para a cadeia. O diretor do meio ambiente da empresa, das empresas, Samarco e Vale, tem que ir para a cadeia. Entende? A responsabilidade é criminal, é cruel. Tem pessoas mortas, tem cidades destruídas, desaparecidas. Isso não é uma coisa qualquer que acontece todo dia. Entende? Imagina se 740 represas em Minas estão em situação semelhante. Parece que tem umas 70 que estão em risco. Vai acontecer isso todo mês, todo ano, sempre? Não, não pode ser uma coisa comum. Ninguém pode aceitar, conviver isso como uma coisa normal. Seria uma idiotice da população concordar com isso. Fecha o governo e substitui. Tira esse povo e põe outro, leva para a cadeia. Isso é revoltante. É revoltante. A população não pode ficar silenciosa, não. Isso tem que ser resolvido de imediato, porque senão não tem conserto, é mais difícil. Professor André, bom dia. Só para atualizar o nosso ouvinte que está ligando o radinho agora, nós estamos conversando com o professor biólogo André Rush, ele que é da Estação Biologia Maria Rush, lá de Santa Cruz, no Espírito Santo. Litoral de Aracruz, a 50 quilômetros ao sul da Foz do Rio Doce. Ok, obrigado por acrescentar essa informação, professor. Bom, é claro que as perdas, né, as vidas que nós perdemos, né, as pessoas que perdemos, é claro que é indiscutível que é uma grande perda, mas como o senhor está destacando também, há uma perda também no meio ambiente de uma forma geral, quer dizer, essa tragédia vai ao coração do ecossistema brasileiro, podemos dizer assim, e me corrija se eu estiver errado. O que a gente pode pensar em termos de recuperação do meio ambiente, porque essa lama por onde ela passa, parece que a gente já tem notícias que ela está sedimentando, é quase um concreto, né? Em Barra Longa a gente já recebeu alguns relatos sobre isso, e eu queria saber, por exemplo, a mata ciliar, os rios, como que fica a relação do meio ambiente com essa sedimentação? É possível falar em uma recuperação e daqui a quanto tempo isso pode ocorrer? Sim. 300 anos se retirar a lama. O rio é o eixo do fluxo de nutrientes, é o eixo principal de todo o ciclo do adubo para as plantas. Então, na margem do Rio Doce, 1 quilômetro ao lado de cada margem, se tiver esses metais pesados, ele tem que ser evacuado. As pessoas vão viver no meio do veneno. Entende? Então tem que ser retirado isso emergencialmente. Eles não fazem ideia do trabalho que eles arrumaram para eles para fazer uma obra vagabunda, a troco de centavos no valor
que esse prejuízo, se a gente for comparar. Então, sabe, por perdularismo, por sovinice, sabe, condenaram o quinta maior bacia hidrográfica a uma situação de calamidade, de virar terra morta, e o morro contaminado, e aonde ele vai passar vai ficar tudo morto. Se tiver que tirar a Colatina, alinhar o governador de Valadares do lugar, porque está envenenado, entende? Recuperar, plantar de floresta é uma maneira de evitar que a terra seja mais assoreada ainda para dentro do rio e que melhore o fluxo d'água. Agora, a lama que já está aí tem que ser retirada. Uma parte não vai ser conseguido ser retirada. Por isso tem que ter represas que vão segurando abaixo da vazante do rio, e essa lama aí se limpa ao fundo das represas periodicamente. Mas isso não é trabalho para um dia, 1 ano, 10 anos, 20 anos. Isso vão gerações, 7 gerações, não, isso é uma frase bíblica, 7 gerações de desgraçados por causa de um pecado, né, da sovinice absurda de um bando de gente sem princípios, estão condenados a esse tipo de sofrimento, de imposição, né, cruel. Ok, professor, muito obrigado pelas suas informações aqui na Rádio FOP Educativa, em Ouro Preto, e eu desejo aí uma boa semana e bom trabalho, se é que a gente pode dizer, diante desse cenário trágico para a comunidade, para a sociedade brasileira, já que a situação... Posso dar mais uma informação? Claro, professor, o espaço é seu. Bom, eu tenho 60 anos, né, sou biólogo, ecólogo, filho do patrono nacional da ecologia, Augusto Rússio. Eu sou autor do artigo 225 do capítulo de meio ambiente da Constituição Federal. E sou autor de parte da Lei de Crimes Ambientais e também de 60 artigos da Lei Federal de Recursos Hídricos. Eu te digo com plena convicção, se aplicasse a lei conforme a lei que eu escrevi e que está aprovada, e eu sei o que eu escrevi, né, a Vale e a Samarco tinham que estar fechados desde ontem. Então existe uma omissão por parte do Ministério Público na sua atuação. Eles estão agindo, mas estão agindo de uma maneira conservadora e protecionista do capital. Infelizmente, falta um pouco mais de coragem, objetividade e clareza para entender a dimensão dos acontecimentos. Isso não é uma atitude responsável. E eu estou falando do Ministério Público Federal e Estadual. Ok? Ok, professor, nós conversamos com o biólogo e professor André Rush. Muito obrigado mais uma vez, então, pela sua participação aqui na Rádio FOP Educativa 106,3 em Ouro Preto. Com você, Lígia Caires. E que Deus nos abençoe. Amém. A todos nós. André Rush, que é o filho do Augusto Rush, conhecido como patrono nacional da ecologia, ele é autor de diversas leis do Código Ambiental Brasileiro. Ok, Lígia,